Vamos lá, meninas. Por que um tiro no pé? Quando a gente fala que uma mulher escolheu lá atrás uma coisa e ela não vai poder reescolher ao longo da vida dela, primeiro a gente está partindo de um pressuposto que ela nunca possa sentir diferente do que ela sentiu aos 20, 30 anos de idade, né? Porque qualquer pessoa tem direito de casar gostando de alguém, achando que aquilo está funcionando e depois deixar de gostar, depois ver que aquela pessoa não era o que ela imaginava. Pode ser que o tesão esvazie na relação, pode ser que aquela pessoa se mostre violenta, agressiva, indiferente a você, que te traia, que te coloque em situações desagradáveis ao longo da vida e você não tenha o direito de reescolher porque você não tem independência financeira. Pode ser também que aquela pessoa que você confiou que ia ganhar dinheiro a vida inteira não está na sua mão. De repente quebre o negócio que ela tinha, tenha uma doença e fique impossibilitado de trabalhar. Então, de outra forma, a sua vida também está na mão de uma outra pessoa. E pode ser ainda que essa outra pessoa queira te deixar. E se ela quiser te deixar e você decidiu lá atrás que sua vida e sua sobrevivência financeira estaria atrelada a ela, também não está na sua mão. Então vocês entendem que em qualquer uma dessas situações vocês não são protagonistas da vida de vocês. Vocês somente fizeram uma escolha que condenam vocês a estarem ali de qualquer forma na mão de coisas do destino e de outra pessoa que não estão no controle de vocês. Muitas mulheres se sentem ofendidas quando a gente fala de independência financeira porque elas acham que isso é uma crítica à escolha delas, como se elas fossem menos válidas e mulheres menos importantes do que as mulheres independentes, se não tem nada a ver com isso o que a gente está aqui falando. Pelo contrário, a gente está exatamente alertando que a gente não gostaria que nenhuma mulher ficasse em situação de impossibilidade de escolhas na vida por dependência financeira. Então, quantas e quantas mulheres eu já ouvi na vida, e quando eu boto qualquer post relacionado a isso, as mulheres se manifestam ali dizendo publicamente, né, que elas estão infelizes, em relações infelizes, muitas vezes maltratadas, sofrendo abusos psicológicos ou físicos por uma questão de sobrevivência, porque elas imaginam que elas não conseguirão sair daquela relação sem sustento garantido, né? Claro que isso é também uma fantasia, né? Eu acho que eu falei hoje no post que eu fiz como eu tenho um exemplo claro assim na minha família. Minha avó já faleceu aos 90 e poucos anos, ano passado, ano retrasado, mas ela se separou com 50 anos de idade, em uma época onde ninguém quase se separava, sem nunca ter trabalhado antes, e foi trabalhar, foi ter comércio, que era o que a família dela já tinha tido anos antes, e foi vender roupa e foi super mais feliz na escolha dela de viver sozinha do que dentro de um casamento que era muito ruim, né? Então não há essa ideia de que em nenhum momento vocês possam reagir ou possam correr atrás de trabalhar, de ganhar um dinheiro e tal. Claro que não há uma impossibilidade real, mas é muito mais difícil num contexto onde mulheres já tiveram filhos, às vezes têm filhos pequenos, não fizeram uma formação, não têm experiência nenhuma de trabalho. Então minha avó mesmo esperou muitos anos para se separar. Os filhos dela já estavam todos adultos quando ela de fato sentiu que ela podia arriscar a vida sozinha. Então pensem o que é você passar 20, 25 anos numa relação infeliz, esperando poder chegar ao seu momento de realizar seu desejo. Então, vamos sempre incentivar mulheres a serem independentes, sempre. Ah, mas o sonho dela é casar e ter filhos. Ok, mas garanta o básico. Porque se você tiver necessidade de sair daquilo, você pode. Se você for herdeira, é outra história. Se você casou com uma pessoa muito rica, que também não é a história da maior parte dos brasileiros. Você casou com alguém muito rico e num regime de comunhão parcial de bens, e você tem certeza que você tem alguma coisa garantida? Porque eu já vi muita gente rica também sacanear muito as mulheres na hora da separação e deixar sem nada. Ficar anos rolando na justiça aquelas separações litigiosas e as mulheres vivendo em situações super precárias. Então, tudo isso está num pacote de dizer que para você ter o direito de ir e vir na sua vida, você precisa ser independente. Isso vale para todo mundo, né? Só que para homens, isso vale talvez para a ideia de você, né, não dependa dos seus pais, ou vez ou outra a gente vê um cara de fato que depende da mulher, mas ainda quando ele depende da maior parte da renda da mulher, ele ainda
costuma ter um trabalho. É muito raro a gente ver um cara que não tem vida profissional nenhuma, porque ele confiou que uma mulher ia ficar com ele a vida toda, mas isso ainda é dito e estimulado para mulheres na nossa geração, né? Tipo, arranjar um casamento bom com um cara que te sustente parece um bom negócio. E na hora que você acha que aquele casamento não tá legal mais, você não tem para onde ir, para onde correr. Então vamos sempre falar para as mulheres isso, assim, estejam em relações por escolha. E para vocês estarem por escolha, vocês precisam garantir o mínimo de sobrevivência sem aquela relação, né? Essa ideia de que só dá para viver dentro dela é um preço altíssimo a se pagar quando a coisa fica ruim. Então, para mulheres também que hoje fizeram essa escolha de estar numa relação, sendo donas de casa e mães de família, etc., o que eu diria sempre é: primeiro, jamais estarei diminuindo vocês, pelo contrário, acho que é o trabalho mais difícil do mundo ser dona de casa e ser mãe full time. É durezíssima, mas eu incentivo sempre vocês a terem um plano B para algum momento. Tá funcionando hoje, mas a gente não tem garantia que vai funcionar para sempre. Então fiquem ligadas no que vocês poderiam fazer. Tem mulher que diz, faz o caixa 2 e economiza dinheiro para se um dia precisar se separar. Ok, né? Se vocês têm essa possibilidade dentro do casamento de vocês, de ter um dinheiro separado. Mas o que eu vejo, na verdade, é que quem banca manda, né? Então, quem tem o controle financeiro, na maior parte das vezes, é quem ganha mais a grana. E por mais que as mulheres consigam ali ter um pouquinho de acesso, seria difícil elas garantirem um futuro mesmo de separação com o dinheiro do marido, que o marido, de certa forma, tem controle de quanto é que está sendo gasto e para onde esse dinheiro está indo. Então, vamos só pensar, gente, que sempre um discurso, pelo menos na minha percepção feminista, vai ser em prol das mulheres e nunca contra mulheres. Agora, claro, eu já falei isso em outro vídeo, me dói quando eu vejo mulheres fazendo um movimento oposto a isso, né? Que é de retrocesso. Tem muitas mulheres falando na internet, inclusive, sobre como o lugar da mulher de obediência ao marido e o homem é que tem que ser. Essa semana comentaram que o homem é o líder da vida das pessoas e um post meu dei muita risada, né? Imagine, o líder da vida de vocês tem que ser um homem e vocês vão ficar ali seguindo. E como as mulheres das gerações passadas, as nossas, ficaram em algum momento sofrendo com as consequências dessa falta de escolha, né? Então, sempre que você puder, diga a outra mulher que ela é capaz, né, de conquistar as coisas dela, que isso é importante sim, né, e que elas se mantenham em relações amorosas por escolha e não por necessidade de sobrevivência. E se isso fosse dito para todas as mulheres antes de casar, 90% das mulheres em situações de abusos e de sofrimentos muito grandes por dependência financeira não estariam acontecendo. E para as mulheres que já fizeram essa escolha, digam, mas você pode ainda, né? Então, se você ainda está aí, tem filho pequeno, acha que o momento não é agora, daqui a pouco investe nisso, faz uma renda extra, trabalha com uma outra coisa que você se identifique, que goste, mas não ter dinheiro, gente, no mundo capitalista, porque é esse que vivemos. Não adianta a gente ficar aqui no mundo da teoria e das ideias. Não vivemos num mundo onde o governo nos proporciona sobrevivência básica. Nesse mundo a gente precisa ter dinheiro para ter autonomia de escolhas. Então, espero sempre incentivar e inspirar mulheres a fazerem isso, jamais criticar ou ofender ou diminuir mulheres que não fizeram uma escolha compatível com o que eu acho que é liberdade, mas acho que elas podem sempre ter essa ideia de que hoje está tudo bem, daqui a 10 anos pode não estar. E se não tiver, né, você ainda tem 50 anos para viver pela frente, estejam preparadas. A gente tem que ser as protagonistas pelo menos da nossa própria vida, não é isso? Se não formos da nossa vida, seremos da de quem?